Irmãos, como é ir à igreja? É necessário, amém? É. Frequentar um grupo familiar é necessário. Mas tem uma coisa que é muito mais importante do que tudo isso. É você entender o coração do Pai. Você conhecer o coração de Deus e o propósito dele para com a sua vida. Irmãos, a gente precisa de valorizar a vida. A vida ela é muito boa, mas ao mesmo tempo ela é muito rápida. Um dia desse eu estava estudando e a pastora, olha que gatão. E falei, irmã, deixa eu estudar. Não, ele me galanteou, irmão, e você sabe, né? Carne é fraca e eu me rendi. Agora hoje eu já estou aqui, irmãos, apresentando os meus netos. O tempo ele é muito rápido, não é verdade? Sim ou não? Concorda? É muito rápido. E como é importante, irmãos, a gente poder valorizar a vida. Por exemplo, às vezes a gente como casal, a gente tem umas brigas, irmão, tão desnecessárias, que dá vontade da gente brigar por causa da briga. Alguém já brigou por causa da briga? Por exemplo, está brigando por uma coisa tão besta, mas fala, mas por que você está brigando comigo por causa disso? Uma sandália fora do lugar, meia hora que atrasou, um negócio que deu errado, e fica buscando coisa lá de trás. Olha para o seu cônjuge, para a pessoa que está do seu lado, fala assim, faz cara de profeta, fala, está amarrado. Pastor, tem que amarrar quem? O diabo? Sei lá, irmão, talvez tem que amarrar o Everaldo, porque não tem nada do diabo. Às vezes é o Everaldo, tem que ser amarrado, às vezes é a Patrícia. E sabe, irmãos, a gente precisa de entender isso. Para que você não fique lutando contra alguém, irmãos, que não é seu inimigo. Que você possa viver, irmãos, uma vida aprazível, agradável. Às vezes você está pulando, fala, o que foi? Ganhou um aumento? Não, o que foi? Estou em paz na minha casa, estou lendo Bíblia, estou orando, o Senhor está falando comigo. O que Ele te falou? Cadê o Ronaldo? Aí, chefe, Ronaldo, esses dias, um movezão aqui, e ele falou, poxa, pastor, foi muitas visões. Falei, foi, Ronaldo? Ele falou, eu me vi deitado numa cama, e Deus falando para mim, eu te perdoo, eu te amo. Caiu no choro, irmão. Só de você ouvir a voz dele, falando Everaldo, falando o seu nome, irmão, a gente se derrete. Essas coisas que a gente deve estar buscando. Sabe, irmão, viver. Mas vale um dia, no centro do teu querer, que toda a vida sem jamais te conhecer. Sabe, valorizar esse tempo. E o que Deus quer de mim e de você, irmãos? Deus não quer nos dar coisas. Deus quer restaurar uma condição que foi perdida. Deus quer restaurar um relacionamento que foi perdido. Deixa eu só abrir um parênteses, eu não ia tocar nisso, mas como eu estou falando que Deus não quer nos dar coisas, é que hoje nós estamos vivendo, irmãos, a igreja, isso é a igreja, não é o mundo não. A igreja, ela tem substituído o que verdadeiramente deveria fazer com seus filhos e tem dado coisas. Hoje é a época, irmão, eu com 47 anos vim ter um iPad. Hoje não, um menino de 5, 6 anos, como o pai não quer ter tempo com ele de qualidade, dá iPad. A mãe não quer ensinar, não quer ter um entretenimento, um tempo de qualidade com ele, empurra o menino para Discovery Kids. Não sabe nem que desenho ele está assistindo. Coloca o menino para o Facebook. Ei, irmãos, Deus não é assim conosco.
Deus não quer nos dar coisas em substituição a um relacionamento, não. Deus prefere eu e você sem nada, mas com um relacionamento comigo e com você. O que Deus quer? Qual o propósito, irmão? Qual é o clamor? Por que Deus entregou o seu único filho para morrer na cruz do Calvário? Por quê, irmãos? Por que Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, senão por mim? Ele está apontando um caminho da gente voltar para um relacionamento com o nosso Pai. E se Ele é o caminho, foi porque em algum lugar o caminho foi perdido. Então Deus hoje, irmão, Ele trabalha comigo e com você, tudo buscando simplesmente um lugar onde você tenha tudo que você quer, apaga, deleta, aonde você vai ter tudo o que você necessita, não aquilo que você quer, porque uma coisa é o que eu quero, outra coisa é o que eu necessito. O que eu quero, pode ser que Deus nunca vai me dar, mas o que eu necessito, com certeza Ele vai me dar. Amém? Então fala isso aí para o seu irmão. O que você necessita, o seu Pai Celestial já proveu em Cristo Jesus. Agora diga, o que você quer? Diga, Deus provavelmente nunca te dará. Pastor, mas por quê? Porque Deus não está envolvido, irmãos, com a sua alma. Deus não tem compromisso com a minha e com a sua alma. O que é a alma? É o intelecto, são as emoções e a nossa vontade. Diga comigo, alma. Diga intelecto. Coloca a mão aí no cucuruco. Intelecto. Diga emoções. E diga vontade. Essas são as atribuições da alma. Deus não está envolvido com aquilo que você conhece, mas Deus quer te ensinar um novo e vivo caminho. Deus não está envolvido com as suas emoções. Oh Deus, está tão sofrido. Não, irmão. Deus está querendo te trazer para um lugar do relacionamento, um lugar aonde você vai estar com Ele, aonde Ele vai se revelar, Ele vai dar-se a conhecer e Ele vai conhecer você. Amém? Ele está nos atraindo de volta, irmãos, para um lugar onde a gente não deveria ter saído. Então Romanos capítulo 12 fala justamente de todo esse processo. Irmãos, eu confesso para vocês que eu não sou um teólogo, ou melhor, eu sou um teólogo como você também é um teólogo, porque todo mundo que lê a Bíblia estudando é um teólogo. Teólogo não é só aquele cara que foi para uma faculdade. Mas eu confesso, irmãos, que eu não sou muito daqueles, por que aqui? Mas eu poderia dizer assim, embora não seja. Mas eu gostaria de falar que Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, ele seria o núcleo do propósito de Deus para a minha vida e para a sua vida e para a vida da igreja. Quem é a igreja aí? Dá um glória a Deus. Deixa eu falar mais. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele pagou o preço de sangue, de morte, de cruz, enviou Jesus. Jesus veio e morreu pelos meus pecados e pelos seus pecados, pelas nossas transgressões. A Bíblia diz que Ele morreu pelas nossas transgressões e Ele ressuscitou pela nossa justificação. Porque o pecado, a transgressão, ele nos fez não mais ser aceito diante de Deus. Mas quando Jesus morreu e ressuscitou,
Ele morreu pelas nossas transgressões e ressuscitou pela nossa justificação. O que é a minha, a sua justificação? Nós agora somos aceitos diante de Deus. Isso é doutrina do Evangelho, do propósito eterno de Deus. Repete comigo, é doutrina do propósito eterno de Deus. Amém? Precisa ter isso não na nossa mente, mas na nossa consciência, porque a consciência já é um atributo do meu espírito, porque o Pai procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Então, irmão, nós precisamos de trabalhar o nosso espírito, porque nós nos relacionamos com Ele através do nosso espírito. Amém? 1 Tessalonicenses 5:23. Que o Deus de paz conserve irrepreensível espírito, alma e corpo até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha para o irmão que está do seu lado e diga, um dia, no soar da trombeta, diga, no coração de Deus, na hora, no dia que só Ele conhece, o arcanjo tocará a trombeta e o Senhor Jesus Cristo descerá nas nuvens, e nós que estamos vivos subiremos e nos encontraremos com Ele nas nuvens e estaremos com Ele para sempre. Não vamos precisar mais de um seminário. Não vamos mais precisar de um seminário. Não vamos mais precisar de um culto. Não vamos mais precisar de um pregador do poder que traz aquela unção, porque nós já vamos estar com Ele, que é a unção, que é a presença, que é o poder dEle. Amém? Cadê o Glauber? Sim, eu amo a mensagem. Que essa é do tempo do Glauber, né, irmão? Me converti em 90 e tal. Apesar que o Glauber está de segunda época, porque um dia desse eu perguntei qual era o número do hino, ele não soube. Ah, irmãos, que o Espírito Santo, porque o Espírito Santo, irmãos, ele é o penhor. Sabe, quando você aceitou a Jesus, o Espírito Santo, ele selou a tua vida, porque Jesus, ele veio para morrer pelos nossos pecados e nos justificar. Mas quando Jesus ascendeu, subiu aos céus, ele disse, eu vou para junto do Pai, porque se eu não for, eu não poderei enviar o Consolador. Eu vou para junto do Pai, mas não vos deixarei órfãos. E essa orfandade que Deus não permitiu que eu e você tivéssemos, irmãos, o Espírito Santo é o penhor. Sabe o que é penhor, irmãos? Olha, quem aqui já penhorou uma joia na Caixa Econômica? Nunca mais voltou lá, né? Não deu, pastor, apertou. Só que no reino de Deus não é assim. Jesus enviou o Espírito Santo. Sabe o que é o penhor? Opa, segura esse irmão aí, porque daqui a pouco eu venho para buscar ele. Ele é meu, e eu estou deixando um empenho, é o meu Espírito Santo, e eu vou voltar para buscar ele, porque ele é meu, comprei com preço de sangue. Então você, irmão, é do Senhor. A sua família é do Senhor. E as portas do inferno não prevalecerão contra a sua casa, contra a sua vida. Agora coloca a mão no ombro do teu irmão e dá uma chacoalhada nele e fala, crente, toma posição e deixa Deus te edificar. Amém, irmãos? Amém ou não amém? Então, irmão, nem seja. Então,
Deus, irmão, Ele quer nos trazer de volta para um lugar, não um lugar natural, mas para um lugar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E Romanos 12, versículo 1 e 2 fala justamente sobre isso. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto. Versículo 2: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Diga glória a Deus. Eu quero dedicar um tempo sobre o versículo 2, mais especificamente, o convite que Paulo faz, inspirado pelo Espírito Santo, para que eu e você possamos experimentar, provar da boa, agradável e vontade de Deus. Só um pouquinho, irmão, perdoa, deixa eu só pegar um negócio aqui. Não é zap zap. É porque eu estou buscando um texto, irmãos. Se eu achar, não, deixa lá. Mas o versículo 2, ele fala sobre transformação da minha mente. Irmão, se a minha mente, ela precisa ser transformada, é porque ela passou por um processo, irmão, onde ela foi deformada. Alguma coisa aconteceu que ela foi deformada, ela saiu do modelo pelo qual Deus tinha feito. E essa deformação na minha mente, ela fez com que eu não mais experimentasse a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu creio que isso aqui é uma das grandes guerras da igreja do século 21. É a vontade. Porque uma coisa é a minha vontade, outra coisa, irmão, é a vontade de Deus. Por que chamais Senhor, Senhor, e não faz o que eu vos mando? Eu chamo Senhor, Senhor, mas não cumpro a vontade dEle. Não conheço as ordenanças, não sou obediente à sua voz. E isso aqui é muito interessante. Isso aqui, Paulo está falando, irmão, justamente da gente tomar de volta aquilo que nos foi roubado. Mateus capítulo 4, na tentação, o diabo leva Jesus a um monte muito alto e mostra toda a glória do mundo. E ele fala assim, olha, tudo isso eu te darei. Mas a grande realidade é que o diabo, ele foi expulso do paraíso sem direito a nada. Mas isso foi em Ezequiel 14. Porém, em Mateus capítulo 4, ele fala, tudo isso eu te darei. Ele teve algo, alguém deu algo a ele.
E essa glória quem deu, irmão, foi o diabo, ou perdão, foi Adão. Quando Adão pecou, irmãos, Adão pegou o que era dele e deu nas mãos do diabo. E Romanos capítulo 12 está falando justamente o seguinte: pega aquilo que o diabo roubou de você. A palavra, irmãos, a palavra, nós temos que voltar para a palavra. Nós temos que ficar firme na palavra. Nós temos que voltar para a vontade de Deus. Eu falei hoje para os homens, Filipenses capítulo 3, versículo 17, 18, o 19. O 19, Paulo está falando. O Deus deles é o ventre. O Deus dele é o ventre. A igreja hoje, irmão, ela anda nessa linha. Tem que ser feito do meu jeito, da minha vontade. Tem que imperar. Eu sou o rei. Mas aqui está falando, nós precisamos experimentar a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Aqui é um convite, irmãos, para mim e para você como igreja. Não experimentar a minha vontade, não experimentar a sua vontade, mas experimentar a vontade de... Mas o problema, irmão, é que o nosso ego, ele vai tomando frente às coisas. Tem que ser tudo que agrade a mim. Tem que ser tudo que seja do meu jeito. E afinal de contas, irmão, não é, mas parece. Eu não preciso nem da Bíblia, porque afinal de contas eu sei que Deus já faz tudo para mim, porque Ele é poderoso. A pastora citou o texto: ainda que nós sejamos infiéis, Ele continua fiel, mas não é para comigo. Ele é fiel para a sua palavra, porque Ele é imutável. Não é que Ele é fiel para mim, mesmo eu sendo infiel. Não, não. Isso é uma interpretação errônea da palavra. Ele é fiel porque Ele é imutável, Ele é o mesmo, ontem, hoje e sempre. E se eu for infiel, Ele vai permanecer fiel, porque a minha infidelidade não pode mudar o caráter de Deus, mas a fidelidade de Deus deve e quer mudar a minha e a sua fidelidade. Então nós precisamos de voltar para a palavra. Vamos lá em Gênesis capítulo 3. Irmão, se você puder manter de alguma forma Romanos 12, 11, mantenha. E vamos lá para Gênesis capítulo 3. Versículo 1. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Irmão, o que Deus tinha dito para a mulher? Leia comigo aí o versículo 3. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse quem? Deus. O que Deus disse para a mulher? Dele não comereis, nem tocarei nele, para que não... Deus falou assim: ao dia que você tocar ou você comer, você vai morrer. Versículo 4. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Olha o conflito que a mulher entrou. O texto que eu estava procurando é um texto que Paulo fala assim para a igreja. Eu não lembro qual é a igreja agora, mas Paulo falou assim: olha, eu tenho medo que a serpente entre de novo na sua mente e corrompa a sua mente.
Porque o diabo, ele é perito nisso. Deus falou que não é. Deus deu uma palavra. Fica na palavra de Deus. Mas o diabo vem e fala, não é assim que ele disse. O diabo vem para distorcer. E é aí, irmão, que a gente vai entendendo o porquê que Paulo fala à igreja em Roma a respeito dela transformar a mente. Porque o diabo corrompeu. Nos fez seguir uma outra voz que não é a de Deus. E o retorno para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus é o que? É voltar à palavra, é voltar à vontade. Quando Deus falar, não vai, filho, não vai. Quando Deus falar, vai, filho, você vai. Quando Deus não falar nada, você fala, Deus, eu preciso de uma palavra. Seja como Pedro. É um fantasma, não sou eu, tem de bom ânimo. Senhor, se és tu, manda eu ir ter contigo. Em outras palavras, eu não vou arredar o pé daqui sem que antes eu tenha uma palavra tua. Em outras palavras, se eu não ouvir o sim de Deus, o não já é garantido. Se eu não ouvir o sim de Deus, o não já é garantido. Se eu não ouvir o sim de Deus, o não já é garantido. Não faça nada se você não tiver o sim de Deus. Se você não ouvir, faça como Jesus. Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja feito como eu quero, mas como o Senhor quer. 3 horas orando. A Bíblia não diz o que Deus respondeu, mas se ele respondeu ou não respondeu, eu sei que Jesus entendeu que que ele não ia passar desse cálice. Porque ele chega para os discípulos e fala o quê? Vamos, porque é chegada a minha hora. Eu queria mudar a situação, eu queria colocar a minha vontade. Eu fui lá para negociar com Deus, mas Deus falou para mim que não tem jeito. Irmão, quando Deus falar para você que não tem jeito, não inventa de fazer aquilo que Deus não falou para você fazer, porque você vai se dar mal. Alô? Se Deus falou, meu filho, a chibatada vai doer. Os pregos vão doer, a sua vida vai ficar exposta, vão passar por lá, vão menear a cabeça, vão zombar de você, vai ter um ladrão na cruz que vai falar para você, pai, salvou muita gente, salva a nós, salva a ti mesmo, salva também a nós. O problema não é demonstrar poder, irmãos, escreva isso, o problema da igreja não é demonstrar poder. O que a igreja precisa é cumprir o propósito. Não vai, irmãos. Fique na vontade de Deus. Ah, não é assim. É certo. Como, irmão? O que é certo? É o que o diabo fala ou é o que Deus fala? Versículo 5. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Olha o versículo 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Vê se você vê alguma semelhança do versículo 6 com o versículo 2 de Romanos 12. Vendo a mulher que a árvore era o quê? Para comer. E o que mais? Ah, não, irmão. Sabe o que Paulo está falando lá no versículo 12? O evangelho, entenda porque eu vou agora contextualizar muita coisa junto, mas eu quero que você entenda. Paulo está falando assim, ó, eu perseguia a igreja, eu matava os cristãos, eu pegava carta dos governadores para poder prender os cristãos, mas Jesus apareceu para mim, e ele me confiou um evangelho para os gentios, no qual é para que a igreja volte ao estado original,
que a igreja saia do deserto e entre para o jardim da comunhão. E é da mesma forma, é fazer o caminho inverso. Não invente nada, tem um caminho tanto para ir quanto para voltar. Quando você errar, irmão, não invente de tropeçar, de fazer, de criar atalhos, tem um caminho de volta. Você magoou alguém, irmão, não tem, não, eu já me arrependi. Não, volte na pessoa e fale, irmão, eu quero que você me perdoe, porque eu te magoei quando eu fiz isso, quando eu fiz aquilo. Vá e faça o caminho de volta. E Paulo está falando, igreja, se você quer voltar para dentro do jardim, se você quer voltar para um relacionamento, você tem que fazer o caminho de volta. O que é o caminho de volta? A serpente mostrou para a mulher que aquele fruto era bom para comer, era agradável aos olhos e era desejável, e ela comeu, por isso foram expulsos do jardim, fora do jardim. E agora Paulo está falando, agora vocês precisam ser transformados pela renovação da vossa mente. O que é isso? Eu não posso confiar numa palavra que não seja de Deus. Se o diabo falar para mim alguma coisa, eu não posso obedecer, eu tenho que ficar na palavra dele. Foi isso que Jesus fez, irmão, lá no deserto. Tu não és o Filho de Deus? Ordene que essas pedras se transformem em pães. Jesus conhecia esse processo todinho. Falou, Satanás, você não vai corromper minha mente. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de... Faz o caminho inverso. E, pastor, porque está amarrado em nome de Jesus. Irmão, o sangue de Jesus tem poder. Não, irmãos, isso tudo é uma verdade. Porém, sem nenhum poder, se você de fato não fizer o caminho inverso. Gritar com o diabo, expulsar, muito mais importante do que você expulsar um demônio, é você fazer o caminho de volta, pedindo perdão, se arrependendo, abandonando o pecado e entrando numa nova medida de cumprimento da vontade de Deus. Aí, irmão, não tem diabo que fique. E você vai voltando para o lugar aonde Deus te colocou, em Cristo Jesus. E Deus vai te tirando do lugar aonde você foi colocado, em Adão. Porque Adão te colocou fora do Éden, fora da comunhão, fora da intimidade. Mas em Cristo, irmãos, nós precisamos de entender isso, irmãos. O que é cruz? O que é cruz? O que é cruz? Quando eu falo de cruz, o que eu tenho que crucificar lá? Pronto, irmão, falou tudo. A nossa vontade. O que é oração? Oração, irmãos, é a prática espiritual. Não é onde Deus vai fazer o que eu quero, mas sim a prática que vai fazer eu fazer o que Deus quer. Porque Jesus conheceu a vontade de Deus orando. Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, mas não seja feito como eu quero. E tem crente que ora 5, 10, 15, 20 anos, e a vida dele nunca muda, porque ele insiste em fazer a vontade dele. E Deus está falando, não vou fazer a sua vontade, filho. Você não entendeu ainda o plano original que eu tenho para você. Com a sua vontade, você não vai voltar para onde eu quero que você volte. E cada vez mais, irmãos, Deus está trazendo situações na minha vida e na sua vida, que não é para nos empurrar para longe dele, muito pelo contrário, é para trazer para perto. Deus quer levar a mim e a você para dentro, irmão, sabe? Aquele lugar aonde Ele entra, você está nu, mas você não se esconde. Naquele lugar que você sabe que todo dia Ele vai lá para poder ter comunhão com você.
Lá naquele lugar, irmão, que você está fazendo o que Ele quer, você está cultivando o jardim, você está guardando o jardim, e mesmo depois de um dia de trabalho, você ainda tem desejo de ter comunhão com Ele. Aí, irmãos, é que nós temos que falar como Paulo. O bem que eu quero fazer, esse eu não faço. O mal que eu não quero, esse eu faço. Desventurado homem que sou, quem me livrará desse corpo de pecado? Aí ele mesmo responde: mas graças a Deus por Cristo Jesus. Como que eu volto, irmão, para aquele lugar que eu trabalho, mas quando chega no final do dia, eu fico olhando lá para a porta, com a careca suada, igual o pastor está agora. Trabalhou o dia todo, mas estava dentro da vontade. Ei, escreva o que eu vou te falar. O que te afadiga não é trabalho. O que te afadiga é estar longe da vontade, do plano original de Deus para a sua vida. Porque o dia que você estiver fazendo o que Deus te mandou fazer, você vai fazer 24 horas e não vai cansar. E você ainda vai ter prazer. Ah, você não vai querer BBB, irmãos. Você não vai querer, sei lá, Rede Globo. Você vai ficar olhando para a porta e vai falar: cara, a qualquer momento ele vai entrar de novo, porque eu sei que eu estou no jardim, e no jardim ele vem. No jardim ele vem, irmãos. Quando eu estou debaixo de uma palavra, quem vai matar a minha fome não é o fruto do conhecimento do bem e do mal, mas quem vai matar a minha fome é quando ele entra. Filho, como é que foi seu dia? Ô pai, eu estava te esperando. Eu guardei o teu jardim. Ah, irmãos, a gente precisa, só conseguimos verdadeiramente declarar: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Irmão, essa obra do Espírito que Deus fez na vida de Paulo e de muitos outros, e Ele está fazendo na minha e na sua vida, ela é muito poderosa, irmãos. Ela é muito poderosa, porque Paulo, escrevendo para a igreja, ele fala assim: olha, eu vou falar uma coisa, para mim o morrer é lucro. Se não fosse por causa de vocês, eu já tinha partido. Mas como eu sei que vocês vão ser beneficiados, eu preferi ficar. Irmão, dá para entender isso? Porque ele já sabia. Sabe quando ele fala assim: olha, tem um homem aí, que se no corpo ou fora do corpo eu não sei, mas que ele subiu ao terceiro céu, e ele viu coisas, irmãos, que não é lícito nem falar. Eu oro, irmãos, para que um dia Deus me dê um arrebatamento. Eu só não sei se vão me suportar. Eu só não sei se a igreja, a minha família vai me suportar. Porque, irmão, você já viu quando você aparece perto de um crente, aquele cara que está orando, que está lendo a Bíblia, que ele está jejuando? Você chega perto daquele cara, você é doido para falar do paredão, ele só fala da Bíblia, ele só fala do amor de Deus. Que você chega: pô, esse cara é fanático. Irmão, esse cara está só orando e jejuando. Imagina ele ter um arrebatamento, o espírito dele ir lá e ter um tempo com Deus. Irmão, quando ele voltar, você não pode nem falar alto perto dele. Porque ele não vai querer mais aqui, ele vai querer lá. O que Deus está querendo fazer comigo e com você, como igreja, irmãos, é a gente querer o jardim. Não é a gente querer lá fora. É a gente começar a experimentar. O princípio é o mesmo. Vendo a mulher, que a árvore era boa para comer, ela experimentou. E Paulo vem falando: olha, para que você experimente. Sabe, irmão, o que nos leva a querer mais de Deus é experimentar. Se você não experimentar, você nunca vai querer. Mas o dia que você experimenta, você fala: vou fazer uma prova. Vou fazer uma prova, vou ficar quieto. Eu vou esperar Deus agir. Aí daqui a pouco Deus vem, traz na sua mão. Aí você espera e fala: rapaz, a vontade de Deus é boa. Aí daqui a pouco o diabo: e aí, vamos, não sei o quê. Vou não.
Mas você está com necessidade. Mas eu já experimentei. Ele vai vir daqui a pouco de novo e vai trazer. E aí, irmãos, eu não saio mais daquele lugar chamado vontade de Deus. Se a minha esposa não mudar, irmão, não tem problema. Eu mudei. Irmão, imagina a briga de um casal que cumpre a vontade de Deus. Não tem como. É porque você me perdoa. Não, mas vamos brigar. Não tem como. Não tem como. Não, mas vamos terminar como não dá, porque vai dar 18 horas e ele já está vindo. E aí o diabo vai deixar a mulher falar isso com você? Você não vai se defender? Eu não. Eu tenho advogado no céu. Ah, porque eu tenho que discutir com você. Fala com o meu advogado. Ai, irmão, Deus é lindo, né, irmão? Devo nada, irmão. Fala com o meu advogado passa a conta para o meu advogado que ele vai passar para mim. Quando chegar para falar com Jesus, está vendo que é Everaldo é desse jeito. A gente briga, mas ele é passado. Se preocupa, minha filha, eu já paguei a conta. Irmão, fazer o quê? Eu vou acrescentar um côvado na minha vida? Não vou. Eu vou ficar, vou arrancar mais cabelo ainda da minha careca? Vou nada, irmão. Sabe o que eu vou fazer? Vou para o jardim. Irmão, quem vai mudar ela? Pai dela. Eu não sou o pai dela, sou o marido. Quem vai consertar ela é o pai dela. Pai, pastor, mas o pai dela morreu. Não, eu estou falando do papai do céu. Deixa o papai do céu pegar ela. E se tiver alguma coisa, papai do céu me pega. Agora só basta você estar no jardim. Porque no jardim ele te encontra lá. Agora na tua vontade você está longe dele. Mas quando você vai para o jardim, ele te pega. Amém. Sabe, irmãos, é isso que Deus quer comigo e com você. Amém ou não amém? Amém. Deus quer nos levar de volta para o jardim. Agora, irmãos, eu quero encerrar. Me dê mais 10 minutos, eu vou encerrar com isso. Deu para entender que Romanos capítulo 12, versículo 2, é o processo inverso de Gênesis 3:6? Então, irmão, diabo, para vocês três isso é novo, tá? Isso é novo. Esse negócio de quebra de maldição, não tem quebra de maldição. Tem voltar à prática da palavra. A maldição ela é removida. A hora que por mim acabou a maldição, não. Maldição é a manifestação da paternidade de Deus. Então é fazer o caminho de volta. Para de querer dar lição de moral no seu cônjuge. Para de querer achar alguma coisa. Faça o caminho de volta, meu filho. Volte. Volte. Tem ferido ele? Não fique achando que o tempo cura. Volte lá e diga: me perdoe. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15 vezes. Até restauração. Faça o caminho de volta. Faça a comida que ele gosta de comer. Pastor, está achando que eu sou besta? Não sei, irmão. A Bíblia chama isso de serva de Deus. Agora, se ser serva de Deus é ser besta. Marido, ame a sua esposa. Pastor, ela vai subir em mim. Quem te falou isso aí foi o diabo, para você não amar a sua esposa. Não fique com a voz do diabo, fique com a voz de Deus.
Amém? Agora, irmãos, para fazermos a vontade de Deus, só tem uma chance. Aí é outro caminho. Aí tem um caminho. Porque a grande realidade é, se eu não vou fazer e não vou à vontade do diabo, e também não vou fazer a minha vontade, só sobrou a vontade de Deus. E agora o que eu faço com a minha vontade? Porque a minha vontade fala mais alto do que a vontade de Deus. Porque é isso que nós herdamos de Adão. Nós precisamos de crucificar a nossa vontade. Lucas capítulo 22. Vou ler mais 2 textos e a gente encerra. Não falei o tempo, né? Pode ser meia hora, 2 horas. Lucas 22. Irmão, eu creio que eu vou chegar um dia, não necessariamente vai ser o que vou estar pregando. Pode ser qualquer um outro, você. Mas onde o pregador vai falar assim, irmão, nós vamos encerrar. Ô pastor, por favor, fala só mais 1 hora, depois a gente vai embora. Nós vamos amar a palavra, mas não é que nós não temos amado, nós vamos amar mais. Nós vamos querer mais. Porque muitas vezes, irmão, deixa eu abrir o meu coração pastoral para vocês. Vocês acham que, por exemplo, eu fico olhando essas meninas, olhando para mim, às vezes a minha alma diz assim, rapaz, elas estão olhando para você, não é nem dando amém. Elas estão pensando, termina logo, pastor, que eu estou a fim de vender os biscoitos. Eu sei que não é. Eu sei que não é. Mas a alma, por exemplo, olha ali, família, lá perto já da Papuda, já, né? Irmão, olha a distância. O Abel, olha, ali já está até dormindo. Daqui a pouco o Brunão dorme. Mas vão lá para Sobradinho. Às vezes a gente fica aqui lutando com a alma. E a gente sabe que tem várias situações. Mas eu sei, irmãos, vai chegar uma hora. Não, pastor, prega mais. Pastor, está encerrado. Não, pastor, aí fecha o corredor. Não, pastor, prega mais aí. Irmão, não tem mais nada, nós vamos orar, Deus vai dar alguma coisa para você aí. Mas nós queremos mais de Deus, nós queremos ouvir mais da palavra de Deus. Aí o pastor prega mais 1 hora, o Espírito Santo vem e traz mais meia hora. Aí sai daqui 11 horas. Tá bom, pastor, o senhor não vai pregar mais, agora eu vou ler a Bíblia em casa. Vamos lá, Lucas capítulo 22. Semana passada a gente estava lá em São Luís dos Montes Belos. Tem umas igrejas aí que tem uma doutrina. Eu perguntei para o pastor, vai até que hora? Ele falou, não, você pode pregar até meia-noite. Agora quando dá 9h30 a igreja vai embora. Mas quando nós chegamos na casa dele, sabe o que ele falou? Olha, pastor, vou te falar uma coisa, hein? É inédito. Porque nós saímos de lá 11 horas da noite. 11 horas da noite. Pregamos, oramos com o povo. 11 horas. Aí no outro dia, culto 7 horas da noite. Saímos de lá 11 horas. Olha para o seu irmão e fala, Deus vai nos pegar. Amém? Lucas capítulo 22, versículo 31. Estou sentindo que eu vou profetizar só bênção hoje nas nossas vidas. Simão, Simão, Jesus falando para Pedro, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu, Senhor,
Estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces antes que o galo cante. Ah não, irmão, Deus sabe tudo. Deus já sabia, falou assim: Pedro, agora tu vai te converter, meu filho. Porque o diabo, Satanás, ele reclamou. Irmão, isso aqui era outra palavra. É outra palavra. Na realidade, o tribunal de Deus foi estabelecido e chegou algo para Jesus e Jesus passou a sentença. Pedro, Satanás reclamou e Deus, o justo juiz, eu como teu advogado, a única coisa que eu estou fazendo é intercedendo pela tua fé, para que você não desfaleça, mas fica tranquilo, porque no final vai dar tudo certo. Vai te colocar na peneira, te jogar, vai te sacudir, mas tu vai se converter. Irmão, como que um discípulo, imagina hoje eu falando assim para você: ô irmão, vai se converter. É uma agressão, sim ou não? Agora Pedro, discípulo, e Jesus fala para ele: quando tu te converteres. Sabe por quê, irmão? A peneira de Deus, os problemas, as dificuldades de Deus, ela vem para que a gente se converta. Em alguma área, sim. Agora Pedro disse assim: não, Senhor, eu estou pronto. Isso era o que ele achava, era a vontade dele. Estou pronto. E às vezes, irmão, a gente acha que a gente está pronto, mas não está pronto. Deus ainda vai te colocar numas peneiras. Quem recebe a peneira de Deus não, né, irmão? Eu vou ter que parar nesse assunto, porque senão vai complicar aqui. O diabo pegar um crente, colocar na peneira, para ele poder se converter. Tudo que é do diabo, que está na minha vida, na sua vida, irmão, vai ter que ser peneirado, porque vai sobrar só o que é de Deus. Agora, para a gente encerrar de verdade, João 21. Quer fazer a vontade de Deus? Aprenda a se relacionar com a cruz. Temos a cruz de Cristo, mas temos a nossa cruz pessoal. Cristo morreu na dele como exemplo, mostrando um caminho. Agora eu e você temos que trilhar o nosso caminho. Olha João 21, versículo 18. Em verdade te digo que, Jesus falando com Pedro, quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Diga, vontade. Diga, enquanto eu não for maduro, a minha vontade sempre vai prevalecer. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não. Aí já não é mais a vontade. Mas somente a maturidade faz com que eu e você abramos mão da nossa própria vontade. Pedro, quando era moço, menino, imaturo, ele ia para onde queria, fazia vontade dele. Não, Senhor, estou pronto. Está nada, Pedro. Satanás vai, ó. Mas não se preocupa não, que eu estou intercedendo. Agora, quando você se converter, sabe o que é a palavra conversão, irmãos? É isso aqui, ó. Eu estou indo em uma direção, eu parei e mudei a direção.
fiz uma conversão. João ia para onde ele queria, porque era menino. Mas quando é maduro, quando é velho, quando tem experiências, aí não, irmão. Ele estende as mãos e ele é levado para onde não queres. Agora, de que Jesus estava falando? Olha a revelação, 19. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Para de seguir o Deus do seu ventre. Agora você vai me seguir. E já estou te dando logo a dica. Você vai ficar maduro um pouquinho mais. E aí você vai estender as mãos. Diz a história que quando Pedro foi ser crucificado, ele falou: eu não sou digno de ser crucificado como meu Senhor. E virou de cabeça para baixo. A nossa vontade, ela precisa ser crucificada. E a vontade de Deus, a palavra de Deus, ela deve ser o guia das nossas vidas. Nós temos que glorificar a Deus, não apenas com o nosso falar, mas com o nosso viver. Não é fácil, irmão, casar com o Everaldo e não morrer. Tem que morrer. Não é fácil casar com a Patrícia. Tem que morrer. Sabe, irmão, seu cônjuge? Ih, pastor, sangue de Jesus. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Não fuja da cruz de Cristo querendo colocar outro. Ah, porque a minha esposa tem que morrer. Não, não, irmão, não é ela que tem que morrer, não. Quem tem que morrer sou eu. Mas a gente é perito. Eis-me aqui, Senhor, envia meu irmão ali. Vamos crucificar. Eis-me aqui, crucifica o meu irmão ali. Porque ele é o meu problema. Ele que... Não. Segue-me. 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 Vem que eu vou te mostrar um caminho. Um caminho, você vai para onde você não quer. Ei, irmão, por que você está indo por aí? A minha vida é do Mestre. Deixa ele te guiar, meu filho. Olha para o irmão que está do seu lado, fala para ele carinhosamente: vai te converter, crente. Tema da palavra. Pastor, o senhor é? Tema da palavra: voltando à vontade de Deus. Somente a maturidade. A cruz de Cristo, vamos ficar de pé. A cruz de Cristo é que traz maturidade. Mas o que a cruz faz comigo, irmãos? A cruz faz eu fazer o caminho de volta. E a cruz também me leva para dentro do jardim de Deus, o lugar da intimidade e da provisão. Eu queria uma música essa. Me coloca na cruz, prega minhas mãos e me faz um verdadeiro cristão. Quem quer entregar a sua vontade a Deus e receber a dele para a sua vida, sai do seu lugar, vem aqui para frente.